Você está tranquilo, praticando seu distanciamento social, lavando suas mãos com frequência, tomando todos os cuidados e seguindo as orientações do Ministério da Saúde, e aí você começa a dar aquela tossida. Ah, meu Deus, o que é que eu tenho agora? Eu sou Camila Costa, da BBC News Brasil, estou trabalhando de casa como a maior parte da nossa equipe e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês um pouco do que os infectologistas me disseram sobre como a gente pode diferenciar os sintomas da Covid-19, da gripe, do resfriado e da rinite. A primeira coisa para ter em mente é, no início, é difícil diferenciar mesmo. Os sintomas da Covid-19 e da gripe comum, causada pelos vírus da influenza, são bem parecidos, até porque o novo coronavírus causa um tipo de gripe. A gripe comum, que começa a ser mais frequente no Brasil nessa época do ano, começo do outono e do inverno, pode causar. Vamos lá que eu não quero esquecer nada, então eu vou olhar aqui. Tosse, aquela tosse que começa às vezes bem seca. Febre, fadiga, que é aquela prostração que não te deixa nem levantar da cama para fazer nada. Dor de cabeça, dor de garganta, coriza, nariz entupido. Muitos desses sintomas também podem acontecer na Covid-19 em maior ou menor grau. E essa é uma primeira diferença. Um estudo da OMS, feito com quase 56 mil pacientes na China, mostrou que a congestão nasal, por exemplo, o nariz entupido, é menos comum com o novo coronavírus. Só cerca de 5% das pessoas tiveram. Ou seja, se você tem o nariz entupido como um dos primeiros sintomas, não é impossível, mas é improvável que seja Covid-19. Dor de cabeça, dor de garganta e dor no corpo, aquela dor muscular mesmo, também atingiram cerca de 14% das pessoas. Mas pode acontecer com você? Pode. E se acontecer, como é que você vai diferenciar a Covid-19 de uma gripe forte que derruba? Infelizmente, isso só vai poder acontecer se a Covid evoluir e começar a gerar o sintoma que tem sido considerado o mais determinante nos casos suspeitos, que é a falta de ar ou a dificuldade de respirar. Ela sinaliza que a doença começou a ficar mais grave, virando pneumonia. E é aí que procurar ajuda médica vira essencial. Claro, tomando o maior cuidado possível para não infectar outras pessoas. Se você puder telefonar antes, melhor. São duas preocupações. Uma, que os serviços de saúde fiquem sobrecarregados e não dê para atender todo mundo que realmente precisa. E duas, ainda mais importante, que pessoas infectadas que não precisam de internação acabem infectando outras pessoas vulneráveis que vão buscar ajuda nos postos de saúde e nos hospitais. Isso é porque mesmo que você tenha o novo coronavírus, cerca de 80% das pessoas que são infectadas acabam desenvolvendo só sintomas leves, como se fosse uma gripe mesmo. Ou seja, você pode se recuperar em casa, se esse for o seu caso. E quem precisa ir para o hospital? Só quem apresentar os sintomas mais graves. Dificuldade de respirar, respiração curta ou falta de oxigenação, que são um dos sinais de que a Covid-19 está virando pneumonia, que é um dos estágios mais graves da doença. Por isso eu repito, sentiu dificuldade de respirar, procure ajuda médica urgente. Existe também uma certa dúvida sobre um dos sintomas listados pela OMS como possíveis para a Covid-19, que é a diarreia. Dá ou não dá, afinal? Pois bem, a informação que eu levantei com os especialistas é a seguinte: pode acontecer, mas os números até agora indicam que são poucos os casos. Vou pegar aqui os dados para vocês. Esse estudo da OMS feito na China mostrou que a diarreia apareceu em só 4% das pessoas e as náuseas e vômitos em 5%, ou seja, pouco, né? Mas só que tem novos estudos sendo produzidos sobre os sintomas na medida em que o vírus atinge mais gente, também em regiões diferentes do mundo. Então esses números podem mudar. Por exemplo, recentemente, outro estudo feito com 2.000 crianças chinesas que tiveram o novo coronavírus mostrou que algumas nem chegaram a ter febre, só esses sintomas digestivos. Mas eu estou passando aqui os números da OMS como a melhor referência até o momento. Então, no momento, pode acontecer, mas são poucos os casos. Fiquem ligados que se a gente tiver mais atualizações, a gente vai trazer para vocês, é claro. E o resfriado? Bom, o que os infectologistas com quem eu falei me disseram é que o resfriado é ainda mais leve do que a gripe. Em geral, você tem somente os sintomas respiratórios ali, o nariz escorrendo, entupido, alguma tosse, a dor de garganta. Geralmente a pessoa nem tem febre. Mas e a rinite?
Eu sou uma dessas pessoas que tem que andar com a plaquinha, não é corona, é rinite, toda vez que espirrar na rua, que nem o pessoal tava pedindo no Twitter. Mas a verdade é que a rinite alérgica tem poucos sintomas em comum com a Covid-19, com gripes e com resfriados. Quem tem sabe. Geralmente são espirros, os olhos lacrimejando, a garganta coçando, às vezes os olhos inchados também, coriza e às vezes aquela tosse alérgica que pode ser confundida com a tosse seca, que vem sendo considerada um sintoma característico da Covid-19. É por isso que aqui no Reino Unido, a recomendação para o autoisolamento fala especificamente se você tem uma tosse nova ou contínua. E eles vão além, eles descrevem o que é exatamente ter uma tosse nova ou contínua. É tossir muito durante mais de 1 hora seguida ou ter 3 ou mais episódios de tosse durante 24 horas. Então, olha, vale prestar atenção, é uma recomendação importante. E já a rinite, vocês sabem, é desencadeada geralmente por algo específico, como poeira, fumaça, pelos de animais, ou ali em certas épocas do ano, como primavera ou outono. Então, fiquem ligados também, é geralmente algo recorrente, diferente do novo coronavírus. Vale lembrar que em todos esses casos, a pessoa não necessariamente vai ter todos os sintomas. E no caso da Covid-19, houve pessoas que foram infectadas e não apresentaram nenhum sintoma. Mas isso não quer dizer que elas não contribuíram para infectar outras pessoas e espalhar o vírus por aí. É justamente por isso que os médicos recomendam que todo mundo tenha todos os cuidados. Tá tossindo ou espirrando? Use máscara. Não tem máscara? Tente usar um lenço descartável que você vai jogar fora logo em seguida. Ou tussa aqui no antebraço. Tem gente que acha feio, mas assim, mais feio é tossir na cara dos outros. E aquele microfonezinho que a gente faz para tossir? Serve pra que isso? É karaokê, por acaso? Faz o menor sentido. Tente manter uma distância de pelo menos 1 metro das pessoas, idealmente de 2 metros. Aqui no Reino Unido a recomendação clara é de 2 metros, por exemplo. E higienize as superfícies com as quais você tiver mais contato, mesmo dentro de casa, se você dividir a casa com alguém. Se você dividir a casa com uma pessoa que é idosa ou que tem imunidade mais baixa, isso é ainda mais um motivo para você ter mais cuidado. Tô falando muito mais, mas é para enfatizar. Cuidado é bem importante nesse momento. E é isso, cada um cuida de si, mas todo mundo cuida de todo mundo. Não deixe de acompanhar o conteúdo da BBC no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. E deixe suas dúvidas aqui, que a gente vai tentar respondê-las em uma próxima reportagem. Tchau, tchau!